Ok, então nesta lição nós vamos olhar um pouco sobre as palavras do e da, tipo do supermercado ou da empresa, né? Essas palavras. Então no inglês, essas palavras são frases. Então, e essas frases são ou of the ou from the. E vamos explicar por quê, né, essas duas frases e como funciona. Então, of the está falando sobre pertencer ou posse, ou isso é de alguém, né? Ou de algum lugar no sentido de a quem ou a que tal coisa pertence. Então, vou colocar isso aqui, pertencer. Eu vou dar exemplos aqui para poder entender como isso funciona, né? O próximo aqui, né? From the, tá falando sobre origem, né? Ou de distância, ou algum movimento de algum lugar. Então, eu vou colocar aqui, origem. Então, voltando aqui para of the. Um exemplo. No português, você poderia falar o prefeito da cidade. Então, aqui você tem o da aqui. Então, como você faz isso, né, no inglês? A tradução literal, né? Vamos aprender um pouquinho de vocabulário aqui também. O prefeito, the mayor. Então, aqui, esse da está indicando a qual cidade, né, esse prefeito pertence, né? Ele é o chefe de alguma cidade, né? Da cidade. Aí falamos of the, e aí cidade, city. Entendeu? Então, vamos olhar agora from the, aqui embaixo. Vou até subir aqui um pouquinho. Então, from the significa origem, né, de alguma coisa. Então, um exemplo. O sofá veio da loja. Então, aqui, qual é a tradução? The couch veio, né, came, da. Aí, tá falando sobre a origem, da onde veio, né? Veio daqui, dali, da loja, no caso. From the loja, store. Então, aqui eu queria esclarecer um pouquinho. Quando eu falo sobre origem, eu não estou falando sobre a origem fundamental, né, da coisa. Por exemplo, o sofá provavelmente veio de uma fábrica, né? Então, quando eu estou falando que veio da loja, quer dizer, é dali onde eu peguei. O mais importante, essa ideia de origem tem relação dentro daquela sentença, né? Dentro da gramática daquela sentença ou parágrafo. Não estamos falando sobre sua origem fundamental, veio da floresta tal, né? De uma árvore de algum tipo, né? Esse tipo de origem. Estamos falando sobre a origem dentro dessa sentença. Então, dentro aqui fala da loja. Então, a loja é a origem. Então, agora mais alguns exemplos. Vamos voltar aqui para of the. Existe uma frase no português que é um dos fatos. Um dos fatos. Então, como fazemos isso? One, dos, of the, fatos, facts. One of the facts. Mais um. O amigo das meninas. Tradução: the friend of the girls. É assim que fazemos essa ideia, né, de pertencer. Agora, aqui embaixo, vamos olhar alguns exemplos de from the. Então, aqui, por exemplo, poderia falar ele é dos Estados Unidos. Porque eu sou, né? Eu sou dos Estados Unidos. Mas, desculpa. Aí, como você traduz, né? Esse dos, né? Sabemos já que vai ser from the, mas por quê? Aqui é origem, algum lugar, né? Veio daqui. Então, tradução. He is from the United States. Então, imagina que você está na casa de algum amigo e aí tem um barulho estranho na parede. E está constante, está irritando um pouquinho esse som. Mas você e seu amigo, vocês não sabem o que é.
Então, você pensa um pouquinho, aí você fala, eu acho que é o som dos canos de água. Então, como você fala isso? Como você vai expressar essa ideia? Vamos colocar aqui. Eu acho que este som é dos canos de água. Então, a tradução. I think that this sound is from the... E aí, canos de água, né? Como você fala isso? Water pipes. Entendeu? Dá para ver como isso funciona, né? É bem simples. Do, da, dos, das, né? Todos os três saem a mesma coisa. Vou até escrever aqui. Então, aqui, do, da, dos ou das. Todos os quatro aqui saem exatamente a mesma coisa no inglês. E aí, no inglês, como sempre, não existe a ideia de masculino-feminino com estas palavras aqui, do, da, dos e das. Simplesmente of the ou from the. From the para coisa de origem, né? Veio de algum lugar. E aí, of the tem a ideia de pertencer.